Você sabe o que acontece quando juntam mulheres poderosas? TPM no ar. Entretenimento, beleza, moda, empreendedorismo. O universo da mulher no tempo de hoje. Agora, TPM no ar. Tudo para mulheres. Você sabe como fazer uma contratação de influencer que é a cara da sua marca? Essa é a dúvida de 10 em cada 10 empreendedoras que procuram a comunicação com Borogodó. Por isso, hoje eu trouxe para o TPM News com Borogodó a Denise Valente, especialista em marketing de influência. Para a gente começar aqui o nosso TPM News com Borogodó, a gente sempre começa agradecendo quem faz o programa acontecer. Eu agradeço as nossas parceiras Mae Clothing, Sara Bardot, Tommy Ilustra, que dá um mimo para nossa convidada, e também a RDS Studio, que faz o programa acontecer. Agora, sem mais delongas, vamos conhecer essa mulher cheia de borogodó, que foi minha bichete na faculdade. Se você não sabe o que é uma bichete, eu vou te explicar. É a caloura. Ela foi minha caloura na faculdade e agora ela é RP também. E ela trabalha com marketing de influência desde 2018. E ela já trabalhou com alguns nomes que eu acho que vocês conhecem, como o Whindersson Nunes, DK, Mica Rocha, Bia Napolitano. E agora, nesse momento, ela é gerente de área de creators na Webidia. Webidia. E trabalha com estratégias de ativação de marcas de influenciadores, gerenciando projetos e monitorando os resultados da campanha. Muito obrigada por aceitar o convite, por estar aqui, Dê. Imagina. É um prazer te ter aqui. Obrigada a você pelo convite. Fiquei muito feliz em poder compartilhar um pouquinho dessa área que eu gosto tanto de trabalhar, né? Já tô há tantos anos trabalhando com isso. Acabei caindo meio de paraquedas no marketing de influência. Ainda peguei um pouco lá no começo, na época do YouTube, onde tinha os youtubers famosos. Trabalhei numa agência que chamava Digital Stars, onde tinha o Whindersson Nunes, Augusta, Christian Figueiredo. E aí, acabei entrando lá para trabalhar com a parte de licenciamento de produtos, que era o que eu fazia antes. Pela minha experiência de estágio na Tilibra, enfim, isso é outra história. Mas aí, eu comecei a trabalhar com influenciadores e desde então não parei mais. Fui me especializando em projetos com influenciadores, fui crescendo, ganhando experiência. E hoje estou trabalhando na Webidia, que é uma empresa francesa de mídia e conteúdo. Hoje a gente tem operação em mais de 15 países. E a gente tem uma área muito forte de Webidia Creators. Inclusive, a gente está trazendo para o Brasil cada vez mais esse posicionamento de creators. E hoje, a área de creators deixa de ser uma área e passa a ser uma unidade de negócio da empresa. Que legal. Então, a gente vê muita potência nesse mercado e eu tô aqui para dividir isso um pouquinho com vocês. Que legal. Seja muito bem-vinda. Eu acho que o nosso papo vai ser muito bacana. Com certeza. Antes da gente entrar no Borogodó News mesmo, na parte das notícias, que nesse episódio é especialmente sobre marketing de influência. Via de regra, eu trago outros temas pra gente conversar sobre marketing digital e acabo falando de influência também. Hoje vai ser um episódio especial pra gente só falar de marketing de influência, porque é um mundo à parte, que não é tão à parte, que a gente precisa entender. Eu comentei no começo que muita gente tem dificuldade de encontrar um influencer que tenha a cara da marca, um influencer que faça essa conexão de verdade com esse público, especialmente quando a gente fala em cidades menores. Eu até comentei em algum programa anterior sobre uma cliente que estava com dificuldade de encontrar, eu brinquei com ela, em São Paulo a gente encontraria um influencer que tem a cara da sua marca. E aqui, como que a gente vai fazer, né? E aí eu queria entender um pouquinho sobre como funciona a Webidia, como que vocês entram em contato com os influencers, se vocês só trabalham com influencers gigantescos, os top talentos, ou os macro influencers, como que funciona? Então, na verdade, na Webidia a gente trabalha com todos os pilares de influência, desde os consumidores. A gente tem uma plataforma que chama Sampleo, inclusive, para quem quiser se cadastrar em Sampleo, fica à vontade, porque são consumidores... Fala pra gente como é que escreve. Fazer o jabá, gente. Entra lá, sampleo.com.br e você se inscreve, coloca seus dados lá. E aí você pode receber produtos na sua casa para testar esses produtos e depois recomendar esses produtos nas redes sociais, para os seus parentes, amigos. E também responder um formulário de avaliação do que você achou daquela experiência, enfim. A gente tem essa parte de consumidores, que a gente chama de embaixadores, porque eles acabam fazendo todo esse advocacy da marca, né? São os brand lovers, que a gente chama. E a gente tem também, desde micro-influenciadores. O micro, quando a gente fala de micro-influenciador, a gente tá falando de pessoas com a partir de 10 mil seguidores, até mid, que começa a partir de 100 mil seguidores.
e macro, que é acima de 500 mil seguidores. E a gente também trabalha com top talentos. Quando a gente faz algum projeto especial, alguma ativação com podcast, enfim, tudo depende muito do que o cliente, do que a marca tá pedindo pra gente. Mas a gente atua na Webidia em todos os pilares de influência. Muito legal. E aí você tá falando de pilares de influência. Vamos trazer só para a luz quais são esses pilares. Porque o que a gente pensa quando fala em marketing de influência? Influencer. E não é só isso, pessoal. Tem muita coisa no marketing de influência. Fala isso pra gente, daí a gente entra nas nossas notícias. Eu gosto de falar que, na verdade, a gente trabalha a gente tá vivendo a Creator Economy, né? E a Creator Economy, ela vai muito além do marketing de influência que a gente conhece, porque tem muita gente envolvida por trás, tem toda uma estratégia, tem todo um time comercial vendendo projeto para as marcas, tem os influenciadores criando conteúdo e também tem a parte de outras formas de ganhar dinheiro além do marketing de influência, né? Tem a monetização do conteúdo no canal, tem a afiliação, que é quando você indica produtos e vende, tem licenciamento de produtos, enfim, infoprodutos. É uma gama muito grande. Então, quando a gente fala de marketing de influência, acho que a gente tem que expandir um pouco esse universo e pensar na Creators Economy como algo muito grande e que tem cada vez mais tendência a crescer. Muito legal. Bom, agora nós vamos para a nossa Borogodó News, especial marketing de influência. E falando em Creators Economy, a gente tem uma notícia, um dado recente de que influenciadores devem movimentar 105 bilhões no ano. Esse dado foi feito com base numa pesquisa realizada pela Nielsen e a YouPix. Hoje saiu uma outra pesquisa também, que a gente estava conversando aqui nos bastidores. Mas nessa pesquisa, que foi de abril, se não me falha a memória, ela aponta o Brasil como campeão mundial em número de influenciadores digitais. E no Instagram, tem mais de 10 milhões de contas, com pelo menos 1.000 seguidores cada um. É um mar de gente, né? E aí tem um cenário muito interessante para o crescimento da Creators Economy. E aí dados importantes, que 93% dos profissionais do mercado publicitário consideram que trabalhar com influenciador traz resultado que nenhum outro tipo de comunicação digital vai trazer. As multinacionais, 83% quase, pretendem manter ou aumentar o investimento que fizeram com influenciadores. Você deve estar vendo isso na prática, né? Já as empresas com até 50 funcionários, que são empresas menores, esse percentual chega a 90%. Mas tem um porém. Um outro lado da moeda, em que 30% dos profissionais afirma que a baixa profissionalização do mercado impede que as marcas invistam ainda mais no marketing de influência. Desse total, 86% dos anunciantes da base da Nielsen ainda consideram desafio. Gente, vou repetir o dado. 86% consideram um desafio encontrar o influenciador adequado para sua marca, aquele influenciador que vai ser a cara da sua marca. Eu imagino que esse match seja o mais complexo da gente fazer, e a gente precisa entender que esse match tem que acontecer mesmo, que eu entendo que um relacionamento de marca com influenciador é um namoro. Sim. Não é paquera, não é só uma vez. O ideal é que seja um relacionamento a longo prazo mesmo, para que a gente comece a ver resultados, né? Claro que a gente tem campanhas pontuais, mas o ideal é que os creators, eles tenham um relacionamento a longo prazo com a marca para ir construindo aos poucos e passando cada vez mais credibilidade, né? Mas é muito real essa parte de falta de profissionalização, né? Porque a gente tem hoje muitas pessoas que encaram a influência como uma profissão, mas não sabem bem como fazer isso. E do outro lado, a gente também tem as marcas que acham muito importante trabalhar com influenciadores. Nessa pesquisa que eu compartilhei com você hoje, 6 em cada 10 marcas, 10 empresas que responderam essa pesquisa, falam que o influenciador, ele é indispensável para a estratégia de comunicação da campanha, mas ao mesmo tempo ele se vê em dúvida preso, né? de como escolher o influenciador correto para cada campanha. E nesse sentido, eu acho que meu trabalho na Webidia é mais ou menos isso, assim, a gente faz toda uma análise do briefing que a gente recebe do cliente, né, do objetivo que o cliente tem com aquela campanha, qual que é o público que ele quer alcançar, e a partir disso a gente faz todo um planejamento, toda uma estratégia. E vocês escolhem o influenciador que vai fazer sentido para a marca. Então, se eu sou marca, eu vou chegar e falar, eu quero lançar um produto, e aí eu queria encontrar um influenciador
vocês fazem esse trabalho de fazer o match. Exatamente. A gente tem hoje uma plataforma onde a gente busca, a partir de alguns parâmetros que a gente coloca de acordo com o objetivo da marca. Então, a gente consegue colocar parâmetros como o número de seguidores, taxa de engajamento, quais tipos de assunto que essa pessoa fala. Então, se eu quero alguém que fala sobre maternidade ou alguém que fala sobre maquiagem, consigo usar palavras-chave. E aí, essa plataforma, ela faz um filtro. E aí, eu vou olhando de perfil em perfil para ver se aquele influenciador faz um conteúdo de qualidade, se tem criatividade, se não tem nenhuma polêmica envolvida, se ele é um influenciador que é seguro para a marca trabalhar. Sim. Então, a gente faz toda uma análise que, assim, não importa o quanto de tecnologia a gente tem, eu acho que o fator humano ali na hora da seleção é muito importante. Clássico, E fora que, assim, como a gente trabalha com isso todos os dias, há muito tempo, a gente acaba tendo um repertório muito grande de influenciadores e a gente tá ali ligado nas plataformas todos os dias. Então, acho que isso também é muito importante. Você acompanhar as tendências, você ver o que tá bombando, quais influenciadores estão se destacando, para você ter um norte ali da onde começar a buscar. E você acaba tendo um olhar treinado pra você já vê o influenciador e falar, esse aqui tem potencial, esse não tem, de melhorar a sua própria peneira, né? Eu quero voltar no assunto da profissionalização. Quais são as questões que essas marcas apresentam de dificuldade? Existem muitos aspectos, você falou de conteúdo de qualidade. Como que avalia esse conteúdo de qualidade? É nessa profissionalização que a gente percebe o conteúdo? É a constância? É o tipo do conteúdo que produz? Como que você enxerga isso? Eu acho que é um mix de tudo, né? Eu acho que a qualidade do conteúdo é muito importante, né? A originalidade, você não ficar copiando tudo que você vê e você sempre colocar um toque seu ali. Eu acho que nada se cria, tudo se copia, a gente sabe disso, mas dá pra você colocar o seu toque. São assim que as trends nascem, né? Exatamente. Mas dá pra você colocar o seu toque ali. Então, ficar antenado nas tendências e ir adaptando isso do seu jeito, aplicando isso pra sua realidade. Outra questão é você sempre buscar gravar com uma iluminação legal, com um celular bom. Não adianta, né? Você vai trabalhar com isso, você tem que ter um material bom para gravar. Tem que investir. Então, gravar com um celular bom, que tenha uma boa qualidade. Ter ali um roteiro do vídeo que você vai gravar. Eu acho que isso te ajuda a nortear o que você vai fazer de conteúdo. Então, tudo isso em relação à qualidade do conteúdo. Mas também tem toda a parte burocrática, né? Eu acho que isso é o que mais me pega hoje em dia, porque tem muito creator que não tem um CNPJ, por exemplo, para emitir uma nota. E aí, como é que a gente contrata esse influenciador? Como é que faz uma contratação com uma empresa grande, né? Exatamente. Por mais que a pessoa tenha um conteúdo legal e a gente queira trabalhar com aquela pessoa, a gente chega na hora de contratar, você tem um CNPJ? Tenho do meu irmão que tem uma padaria. Pode ser? Não, a gente não vai comprar o pão do seu irmão. Não tem como. Então, assim... Não é o caso. Eu acho que falta um pouco de informação para essas pessoas saberem como se profissionalizar. E acho que também no sentido dessas pessoas terem um material, se apresentarem para as marcas, terem um media kit, colocar o mínimo de informação ali na bio, qual que é o e-mail que eu posso usar para te contatar, da onde você quais são os seus principais assuntos, porque quando eu for fazer a minha busca ali naquela ferramenta que eu te falei, os assuntos principais que você fala vão puxar você para minha pesquisa. Então, tudo isso é muito importante. Acho que é um mix. E tem que ter uma clareza dos assuntos que você vai falar, Exatamente. né? Qual vai ser essa linha editorial, qual que é o público que você quer atingir, porque o que a gente acaba vendo é muita gente indo por caminhos que falam uma hora com um público, outra hora com outro público, falam de uma pauta ou outra. E aí? Como que a gente faz para fazer essa escolha, né? Eu acho que às vezes as pessoas ficam um pouco perdidas porque falam de um assunto específico e acham que só podem falar daquele assunto, né? E eu digo que não, que tem que ser um mix também de assuntos, porque ninguém vai ficar ali o tempo todo consumindo o mesmo assunto. Não. Então, as pessoas têm interesse em ver o que você é por trás daquele conteúdo que você produz, sabe? Qual que é o seu dia a dia, como que quais são as dicas de produtos que você usa no seu dia a dia, porque você tá influenciando as pessoas. Sim. Então, você tem que trazer muito do que você vive ali nas suas redes sociais. O influenciador, ele é diferente de uma empresa que vai construir uma marca. Gente, eu vou precisar parar pra tossir. A Pob tá com o olhinho lacrimejando. Sobrevivi.
Foi só um ataque de tosse, já voltamos, pessoal. E agora, voltando pro nosso assunto, obrigada, Dê. Imagina. Pra gente continuar falando sobre a diferença do posicionamento de um influenciador, em que ele vai falar do nicho dele. Eu costumo brincar com alguns clientes que ele tem que ter uma matriz de conteúdo e contar o quanto ele vai falar mais de um tema, e ele pode colocar pinceladas de outros temas. Mas ele tem que pesar pra saber se não vai virar o tema principal dele. E a gente falava exatamente disso, né? Do influenciador achar que se ele falar só do tema dele, é o caminho. E não é esse, né? Você tem que encontrar ali um jogo de equilíbrio, né? Porque no fim você é uma pessoa, né? Cheia de nuances, Exato. interesses, vontades. Exatamente. Então, você não vai falar só sobre aquilo. Aquilo não representa você como um todo. Então, você pode ter a maioria do seu conteúdo daquilo que você é especialista. Mas é interessante também trazer esse lado humano seu. O lado que consome coisas, dá dicas, sai pra passear, indica lugares, enfim. Passa perrengue. Eu acho que é você criar uma conexão quase que de amizade mesmo com aquelas pessoas. E ter uma consistência desse conteúdo. Eu acho que consistência é muito importante também. Porque aquele público tá ali acostumado a ver aquilo e ele quer ver aquilo todos os dias. E se você muda um pouco, você sente falta. A não ser que seja estrategicamente, porque é natural você querer mudar às vezes e tudo bem. Mas você vai saber que vão ter pessoas que vão parar de te seguir. E outras pessoas novas vão começar a te seguir. Mas eu acho que é muito isso, assim, das pessoas irem te acompanhando e te verem como um amigo. Então, acho que você precisa compartilhar todo o seu dia a dia. Sim. No fim das contas, pessoas sempre se conectam com pessoas. Então, pessoas têm interesses diversos. Por mais que a gente goste muito de um assunto, você dificilmente vai consumir só aquilo. E às vezes você se conecta com a pessoa por outros detalhes do cotidiano dela. E a partir disso você começa a consumir o conteúdo por conta disso, né? Falando de influenciador, eu sempre escuto uma história, você deve ouvir bastante. Influenciador ganha bem, né? Será que ganha bem? Olha, tem alguns que sim. Alguns, né? Tem um dado que saiu no jornal Extra sobre uma pesquisa feita pela Influence Me, que é uma agência de marketing de influência, que diz que 4 em cada 10 influencers, presta atenção que essa é a dúvida de uma galera, recebem R$500 por mês. R$500 por mês. Apenas 18% relataram receber mais de R$5.000 por mês. E nesse mesmo levantamento, 70% contou que tem outras fontes de renda e só 30% vivem só da comunicação no digital. E aqui, esses 30% não querem dizer que eles vivem só de fazer a influência. Porque viver de comunicação digital tem inúmeras formas. Por que eu tô trazendo esse dado que eu acho tão importante? Primeiro, esse mito de que o influenciador já começa ganhando milhões, não é bem assim. E pra gente entender de onde nasce a influência. Quem vem primeiro? O influenciador? Ou ele se denomina influenciador? Ou as pessoas o reconhecem assim? Né? Como que vocês enxergam isso no mercado? Eu acho que todo influenciador grande, eu acho que nunca começou falando, acordou um belo dia e falou, eu vou ser influenciador. E eu acho que isso é uma coisa natural. E as pessoas vão se conectando, você vai criando conteúdos com consistência. E não dependendo disso, eu acho que muita gente começa realmente numa vida dupla, né? Fazendo conteúdos pra internet, mas também seguindo no trabalho dele normalmente. E aí as coisas vão começando a dar certo conforme você vai tendo consistência no seu conteúdo, conforme você vai trazendo temas que sejam de interesse, vai construindo a sua própria audiência, se conectando com as pessoas. E aí, assim, a gente acha que o trabalho de influenciador é muito fácil, né? É só abrir o celular e fazer um stories. Mas assim, é difícil você ter todos os dias algo interessante a dizer. Eu acho que você trabalha com isso, assim, no dia a dia. É difícil. E você precisa se programar pra saber o que você vai fazer, minimamente, assim. Pode ser que uma hora ou outra você pega o celular, vou gravar, legal, aconteceu alguma coisa. Mas não é todo dia que acontece alguma coisa relevante. E dentro do seu nicho principal, porque falávamos disso nos bastidores, né? De qual que é o caminho da influência que a gente acredita que ela vai nascer. A pessoa começa a produzir conteúdo com foco em um nicho, com foco em um público. E aí, a partir disso, esse público vai reconhecendo essa pessoa enquanto uma influencer, uma pessoa de referência na área.
E aí você tem que continuar produzindo conteúdo sobre esse mesmo nicho para continuar crescendo nele. Então, quando você tem isso, você pode viver o seu dia a dia, mostrar o dia a dia, mas você tem que pensar estrategicamente em que momentos do seu dia você vai trazer o conteúdo que é o principal para o seu público. O seu público pode amar ver seu cachorro, seu treino, o café da manhã que você toma, os lugares que você vai, mas no fim das contas, ele permanece porque ele quer ver aquele tema principal. Se você começa a fugir muito daquele tema, eventualmente, algumas pessoas vão sair. Pode ter gente que se conecte ainda mais por isso. Mas você é influencer do quê? Né? Se não é desse nicho. Como que funciona isso, né? Então, eu acho muito interessante a gente falar disso. E isso conecta com a nossa notícia anterior sobre profissionalização. De entender como uma marca, como um negócio. E eu acho que um exemplo muito bom disso é que os influenciadores não gostam de ser chamados de influenciadores. Eles querem ser chamados de criadores de conteúdo, porque esse é realmente o trabalho deles. Eles se programam, eles fazem roteiro, contratam eles fazem equipes. planejamento, eles têm um editor, eles têm uma agência por trás, eles têm todo um time comercial na rua. E eles são uma empresa, no fim das contas, né? Então, eles não são simplesmente uma pessoa que tá lá influenciando alguém a comprar. Não, eles são criadores de conteúdo que criam entretenimento, de certa forma, para as pessoas consumirem. Então, eu acho que as pessoas precisam encarar, quem quer trabalhar com isso, precisa encarar realmente como uma profissão de criar conteúdos de qualidade e se empenhar nisso. E que vai dar trabalho. A influência acaba sendo uma consequência, né? Exatamente. E que vai dar trabalho. Vai. Produzir conteúdo dá trabalho. Produzir conteúdo leva tempo. Às vezes, uma sequência de 3 stories demora 1 hora pra fazer. Pra durar ali 15, 40, 30 segundos. O tempo de consumo daquilo. E é uma demanda alta. Eu acho interessante a gente sempre lembrar disso, né? Eu já vi isso em análise de tendências. E, sinceramente, eu não acho que é só uma tendência. É natural da gente. Todos nós exercemos um poder de influência nas pessoas que nos cercam. E o mesmo acontece com a gente, né? As pessoas que nos cercam também nos influenciam. A diferença é que essa pesquisa dizia que a partir de agora a gente vai ter influencers mais nichados, eles vão falar sobre os temas deles, e aí a partir da credibilidade que eles constroem enquanto produtores de conteúdo daquele assunto, eles vão virar influenciadores de outros nichos. Então, uma pessoa que fala sobre moda vai começar a receber marcas querendo que ela fale também sobre atividade física. Marcas que vão falar sobre carro, sobre lifestyle, sobre decoração de casa. Porque ela gerou uma credibilidade num assunto, e aí é aí que tá o X da questão. Se você tá com uma marca de um nicho, você tem um compromisso com essa marca. Você não pode simplesmente trocar. Chegou outra aqui, eu vou falar agora, eu vou falar que eu amo essa. É a minha favorita. Todas né? são as favoritas. Exatamente, eu só compro nela. Cara, você falou isso, eu lembrei de um exemplo de uma coisa que aconteceu, um evento que aconteceu essa semana lá na nossa empresa. E a gente tem o IGN, né, que é o nosso site de games. E a gente tava falando sobre o perfil de consumo das pessoas do segmento de games, né? Eu acho que as marcas no começo entendiam muito esse segmento como, só as marcas de periféricos, né? Fone de ouvido, mouse, teclado, computador. Só essas marcas podem trabalhar com game. E, na verdade, não. O gamer, ele é uma pessoa que usa perfume, ele é uma pessoa que come, ele é uma pessoa que tem carro, ele é uma pessoa que usa roupa. Então, qualquer assunto pode ser pertinente ao universo gamer. E ele tá interessado também nesses assuntos. Então, eu acho que é muito isso. Qualquer segmento que você for trabalhar, essa pessoa é uma pessoa e tem hábitos de consumo como qualquer outro ser humano. Então, não é porque a pessoa fala só de moda que ela não pode fazer uma propaganda de comida, que ela não pode falar sobre um médico que ela vai. Enfim, qualquer coisa nesse sentido. Então, eu acho que é você saber falar sobre tudo no seu conteúdo e conseguir agregar isso de forma muito espontânea, natural, para que não fique aquela cara de publi escancarada, né? O tempo todo, né? É uma confusão que eu acho interessante, depois que você começa a conhecer um pouco alguns influencers, né? Pensando em produtores de conteúdo com um público um pouco maior, você já entende a hora que ele vai fazer uma publi. Porque acaba ficando forçado. Então, se você tá acompanhando há algum tempo, esse é o problema, né? Entra muita gente naquele funil, mas as pessoas acabam não ficando, porque você não gerou uma conexão de verdade com as pessoas nesse aspecto de estar ali, de estar junto.
Eu queria trazer um assunto que a gente tem falado muito, que tá dentro do marketing de influência, que é o UGC. User Generated Content, que a gente já falou em outros programas, que é o conteúdo produzido pelo usuário. Mas como que ele se diferencia do criador de conteúdo que a gente chama como influenciador? Na verdade, eu acho que ele tá muito de encontro com o que eu falei no começo de Sampleou, né? A gente tem os UGCs gerados em Sampleou e ele é o consumidor real daquele produto, ele é um embaixador de marca, um brand lover, e que sabe produzir conteúdo daquele produto inserido num contexto espontâneo, natural. E eu acho que é muito isso que a marca quer. Ela quer se conectar cada vez mais com os consumidores reais. E eu acho que trazer um olhar de um consumidor real criando conteúdo é abrir uma nova porta para se conectar de verdade. Assim, eu acho que gera muito mais naturalidade, é mais espontâneo. Você não vê aquele influenciador fazendo propaganda de várias marcas. É uma pessoa qualquer produzindo conteúdo para uma marca. Então, eu acho que acaba sendo um pouco mais sincero. Sim, talvez. Gera uma conexão. Então, essa é a diferença do UGC para um criador de conteúdo. Exatamente. Ele não necessariamente vai ter um público grande, mas ele vai exercer uma função que é quase de influência, mas mais sutil, né? Sim. Muito legal. Agora, a gente vai para a parte 2 do nosso programa, que são as perguntas da audiência. A gente tem... Eu costumo variar um pouco o jeito que a gente monta o programa, mas nesse, eu achei interessante ouvir as dúvidas que os empreendedores têm, que as próprias pessoas que têm interesse de se lançarem nesse mercado, de trabalhar com marketing de influência, como que funcionaria. E aí a Flávia do Carmo perguntou: o que levar em conta na hora de escolher um influencer para uma ação? Eu acho que eu já dei um pouco de uma palhinha dessa resposta aqui mais cedo, né? Mas o que a gente costuma olhar mais, principalmente a taxa de engajamento. Eu acho que número de seguidores não é o problema, principalmente aqui no Vale, que a gente tá tratando de pessoas menores, né? Que tem uma audiência menor, mas ao mesmo tempo é uma audiência muito segmentada, muito nichada, e que acaba conversando direto com o público que você quer alcançar. Sim. Né? Então, eu acho que o mais importante é você verificar a taxa de engajamento. O que é a taxa de engajamento? É a quantidade de interações que aquele conteúdo teve em relação à quantidade de seguidores que essa pessoa tem. Então, você soma o número de curtidas, o número de comentários, o número de compartilhamentos, e aí você faz isso sobre o número de seguidores da pessoa e você tem uma porcentagem que é o que a gente chama de taxa de engajamento. Sim. Então, quando a gente está falando de creators menores, né, a taxa de engajamento ela deve girar em torno aí de quase 10% para ser uma taxa boa, acima de 10%. Agora, quando você está falando de creators maiores, como eles têm uma base muito grande e o algoritmo acaba não entregando tanto quanto dos creators menores e eles não têm tanto essa conexão, esse engajamento com as pessoas, então as pessoas não vão ficar lá comentando. Respondendo DM. Exato. Então, a taxa de engajamento de creators maiores acaba sendo um pouco menor, a gente considera uma taxa boa aí, a partir de 2, 3%. Mas, quando a gente está falando de micro creators, é sempre bom considerar, assim, 8, 10% já é uma taxa legal. Outra coisa, ver a qualidade do conteúdo, né, do criador. Se ele se preocupa com a estética, com a originalidade, com a criatividade, como que ele expõe os produtos, como que ele traz isso de uma forma espontânea. Então, acho que isso é importante. Ver se o creator, ele tá alinhado com os valores da marca. Importantíssimo. Com a estratégia que você tem. Então, assim, antes de contratar um influenciador, eu acho que vale dar um passo para trás e olhar, tipo, quais são os objetivos que você quer com aquela campanha, qual é o público que você quer alcançar, qual é o tom de voz que você quer comunicar nessa mensagem. E a partir daí, você eu acho que vai esclarecer um pouco mais da onde você procurar, né? Qual o público que eu quero alcançar, qual tema eu gostaria de falar. E aí, você vai se orientando para chegar no melhor nome, assim. Muito interessante a gente pensar nisso. E eu acho que além que você disse de dar um passo para trás, de entender o objetivo e entender qual que é a função desse influenciador, desse produtor de conteúdo para a sua marca. Eu vejo que muitas marcas acreditam, falam, no fulano não funcionou, ele não me trouxe venda nenhuma. Mas você vai entender a estratégia que a pessoa fez, não era uma estratégia para gerar venda. E ainda que seja uma estratégia para gerar venda,
ele não é um vendedor direto. Ele vai jogar aquela ideia, ele vai vender o produto de maneira indireta. E aí, ele vai chegar até a sua marca. E aí, a sua marca que vai ter que fazer a venda acontecer. Né? E em muitos casos, o influenciador, ele funciona como um criador de credibilidade para a marca. Ele gera uma conexão, porque eu falo para você, Denise, eu gosto dessa caneca. E aí você fala, nossa, eu achei diferente. E aí eu te conto. A gente conversa, troca uma ideia sobre isso. E aí você fala, legal. E aí você gerou uma lembrança da marca. Não é do tipo, não, ela custa R$10, você quer comprar? Não é isso tá aqui que o link. Não é isso. Compra com o meu cupom. Eu tenho cupom, Mari10. Né? É diferente dessa relação. É lógico que o cupom é interessante, porque você consegue medir, né, o alcance, a conversão que esse influenciador tem. Mas não é só isso que a gente leva em consideração, né? Eu acho que até para não gerar tanta frustração em campanhas com influenciadores, é bom ter em mente que, até nessa pesquisa que eu compartilhei com você, só 16% das pessoas responderam que compram o produto na hora que o influenciador anuncia e coloca o link. Então, muitas vezes, o influenciador, ele funciona de uma forma imensurável, né? Você não consegue medir ali o retorno daquela sua campanha imediatamente, porque vai ser a longo prazo, a pessoa vai ser impactada por aquela mensagem e mais pra frente ela vai chegar na loja ou ela vai ver isso através de um marketing digital ou ela vai ser impactada de alguma outra forma e ela vai lembrar daquele influenciador que ela segue, que falou desse produto e vai falar, putz, ou já ouvi falar desse produto. E eu acho que é muito sobre esse awareness, né? Que acaba gerando. Então, se você contrata vários influenciadores, você fica, nossa, tá todo mundo falando disso. Gera um burburinho. Eu acho que o case da Carmed, por exemplo, genial, foi um né? exemplo muito forte disso, né? Que começou com a Lívia, que é a nora do dono da Carmed, da CIMED, né? Que postou lá um vídeo passando o gloss. E aquilo virou uma febre. De repente, eles mandaram um press kit para outras influenciadoras. E aquilo foi gerando burburinho. E o negócio esgotou. As pessoas ficaram malucas. E eu acho que o mais interessante nessa relação, eu acho que é sempre importante a gente entender o valor das campanhas além do quanto elas vão monetizar. É lógico que isso é taxa de sucesso. Mas o efeito que esse case da Carmed gerou no mercado. Sim. A partir do momento em que eles lançaram o hidratante labial com o cheirinho da bala, outras marcas passaram a fazer a mesma coisa. A própria Carmed ampliou o leque de produtos. Sim. E teve até ação. O Burger King lançou uma promoção em que você comprava e ganhava um hidratante labial com cheiro de churrasco. Então, ele gerou um efeito... É um pouco diferente. Eu confesso que eu achei também. Que curioso. Mas é interessante o efeito que ele causou no mercado. E aí, entra naquilo que a gente falou da criatividade. A Carmed teve muito sucesso nessa primeira ação. Se eles tentarem repetir, dificilmente, do mesmo jeito, vai dar tão certo. E as outras marcas não alcançaram o mesmo buzz, por quê? Foi uma estratégia inovadora. Eles usaram vários influenciadores. Durou meses. Sim. Né? Porque demorou um tempo para chegar no mercado. Mas diga. E teve toda aquela coisa de bastidores, né? Então, eles mostraram como era a produção. Eles foram instigando as pessoas pra gerar aquele gostinho de... Na hora que lançar... Mas o que eu ia falar... Perdi. Que no caso da Carmed, lógico que eles já têm esse contato com as influenciadoras, porque a Lívia é da família e tudo mais. Mas o que eu quero dizer nem sempre você precisa fazer uma ação que vai necessitar um aporte de investimento muito grande. Sim. Às vezes, se você for criativo no que você faz, você consegue impactar pessoas com pouco investimento, né? Se você mandar um kit legal. Essa coisa de enviar recebidos para as influenciadoras, eu acho que tá um pouco passado já. Sim. Nem todo mundo cai. Mas depende muito da sua criatividade. Porque se você mandar um negócio legal, ela vai querer falar sobre isso. Exatamente. Então, eu acho que é muito sobre esse passo para trás que você dá e pensa criativamente como que você pode fazer dentro daquelas possibilidades que você tem. É aquilo que a gente estava dizendo das trends, né? As trends acontecem por isso. A gente vai repetindo o comportamento que está dando certo, elas chegam no ápice e depois elas vão caindo. E quando a gente traz para a marca, e aí isso depende da marca e do influenciador, eu acredito que é um trabalho em conjunto de pensar, a gente vai fazer a trend, mas que pitada de cara de influenciador e cara de marca nós vamos colocar aqui para que faça sentido, para gerar essa conexão. Eu sigo algumas pessoas que eu adoro ver os recebidos. Sim. Eu acho super divertido, porque ela mostra de um jeito diferente.
Não é um conteúdo que ela mostra a exaustão, então assim, não tem recebidos todos os dias. Ela espera um dia, acho que ela vai juntando e mostra os mais interessantes. Inclusive porque tem uma que eu gosto que ela sempre fala do Press Kit que teve uma iniciativa sustentável legal. Teve um que ela mostrou essa semana, foi a Mari Krieger. Que ao invés de usar plástico bolha ou isopor para amortecer o produto, era palha de coco. Era o cabelinho do coco seco e tal. Então, tem a ver com o que a pessoa fala no dia a dia. Tem a ver com o conteúdo dela. Ela mostrou a marca ali. Provavelmente foi um recebido mesmo. Sim. E aí gerou um awareness para a marca. Então, sim, é uma conexão que a gente precisa pensar e analisar. É planejar, fazer, ver dado. Exato. Planejar, fazer e ver o resultado. Porque não tem como a gente adivinhar, né? Eu até penso, uma ação pode ser interessante. Vou fazer uma inauguração, vou fazer um lançamento. Mas tem que ser uma relação construída, sim, né? Ao longo do tempo. Falando em relação construída, o Marcos Fernandes mandou uma pergunta interessante. Qual o limite para não invadir questões éticas quando influencers falam sobre marcas? E aqui, depois ele me mandou uma mensagem para explicar, era no sentido da gente entender posicionamento de marca, que às vezes, assim, marcas existem, elas se posicionam, e pessoas também se posicionam, naturalmente. Mesmo quando a gente não se posiciona, a gente está se posicionando. E qual que é a relação dessas pessoas com a marca? E até que ponto a marca pode interferir nesse posicionamento ou nessa conexão, em que momento faz sentido ou não. Você comentou quando você disse da análise dos influencers, se eles se envolvem em polêmicas, que tipo de polêmicas, o que vocês analisam? É por perfil de marca, cada marca vai ter uma polêmica que ela não quer se envolver? Como funciona? A gente analisa assim, se a pessoa falou alguma coisa, né, que fere os direitos, enfim. Feriu 7 minorias aqui. Foi cancelado em 78 países. Aí não vale. A gente tem esse cuidado, né, de olhar se a pessoa ela teve comportamentos que não são de acordo com o comportamento que a marca espera, com os valores da marca. Então, isso a gente sempre olha. Agora, eu acho que é importante você ter um contrato. Se você vai fazer uma relação, tanto a curto prazo quanto a longo prazo, é importante você ter um contrato que estabeleça entre as partes o que você espera daquele influenciador. Então, se você espera que ele fale bem da tua marca, né, que ele não vá difamar você. Você espera você espera que ele mantenha um relacionamento legal, que ele preze pela imagem dele, porque afinal o influenciador, ele vende a imagem dele. Sim. Então, ele precisa prezar por essa imagem e cuidar para que ele não se envolva em polêmicas. E a imagem dele não fica atrelada à marca só nos 5 stories e 1 Reels que ele faz. No período em que ele tá conectado com a marca, quando ele sai, ele acaba falando em nome da marca. É indireto, né? A gente não tem como dissociar isso. Então, esse é um cuidado importante. Sim. Então, eu acho que é assim, você ir atrás de influenciadores que realmente estejam de acordo com os valores da sua marca, ter um contrato que te respalde para caso aconteça alguma coisa e você precise desvincular a imagem da sua marca daquele influenciador. E fora isso, enfim, rezar para que tudo dê certo no relacionamento bom. Porque pessoas são pessoas e pessoas são incontroláveis. Sempre tem um risco, né, no fim das contas. Eu lembro que eu trabalhava na Tilibra e na época eles falavam que jamais fariam caderno com pessoas, porque pessoas... o caderno, ele é produzido quase um ano antes dá muito lançar. tempo de dar problema. Então, pessoas trazem riscos, trazem problemas, podem ter polêmicas, e daí eles iam precisar cancelar toda a coleção do caderno, porque a pessoa se envolveu em polêmica. Então, o chefe lá falava, não vou fazer com influenciadores. Agora corta para, estão fazendo, com certeza. Porque o mercado, não tem como. O mercado te pressiona a passar por essas atualizações e aí você vai ter que fazer isso que você falou. É contrato. É um bom contrato, é uma boa relação construída para poder trazer resultado. Eu lembro que, inclusive, na época que eu trabalhava na Tilibra, ela não era capa de caderno. Eu não vou falar o nome da influenciadora para não abrir aqui. Mas a gente estava fazendo uma campanha com uma influenciadora para os cadernos da Capricho. E era uma campanha de volta às aulas e tal, e foi investido bastante dinheiro. E nesse momento, a influenciadora falou uma coisa que foi super polêmica, ela foi super cancelada. Meu Deus! E aí, a gente teve que tirar tudo, tipo, já tinha ponto de venda, aqueles banners, ponto de venda, tudo.
a gente teve que tirar tudo e É um mandar ano de queimar. planejamento. É muito triste, né? Porque a gente não podia vincular o nome dela. Então, assim, acontece. E é um produto que infelizmente. vai pra adolescente, pra criança. Então, você tem que ter uma responsabilidade ainda maior, né? Falando de negócios locais, a Gabriela Libano perguntou como que é melhor contratar um influenciador. Eu penso no tamanho dele, eu procuro um influenciador grande, eu procuro um influenciador menor. Como que eu faço essa decisão? Pensando em negócios aqui, né, gente? Tem um restaurante, tem uma loja, como que eu faço? Eu acho que o parâmetro de grande e pequeno aqui acaba mudando um pouco, Sim. né? Eu acho que aqui, por exemplo, aquela questão de micro e mid que eu mencionei, Sim. acaba não se aplicando. Eu acho que aqui, uma pessoa que tem 3 mil seguidores já é um micro-influenciador. E tem um engajamento, às vezes, melhor do que aquele que tem 30 mil, 40 mil seguidores. E esses de 30, 50 já são pessoas Sim. grandes aqui na região. Então, o que eu aconselharia é, de novo, você olhar no seu planejamento qual que é o seu objetivo com aquela campanha. Então, se você quer falar com uma comunidade muito nichada, específica, você precisa de recomendação de produto, você precisa de construção de credibilidade. Você vai falar com influenciadores menores que estão ali numa conexão muito mais próxima com os seguidores deles. Agora, se você precisa de awareness, se você precisa furar a bolha, precisa que mais pessoas conheçam sobre a sua marca, aí você vai falar com um influenciador um pouco maior. Então, eu acho que tudo depende do objetivo que você quer. Com essa campanha. E é importante lembrar, não adianta a gente se seduzir só pelo influenciador ou que a gente gosta, porque você se conecta, não necessariamente o seu público tem a conexão com ele, e também aquele que faz pra todo mundo. Ele tá grande, ele tá vendendo, e aí você tem que entender, mas faz sentido com as minhas pessoas, né? Elas estão conectadas com isso. Eu já vi uma empresa de moda feminina que contratou um influenciador homem. E porque ele vende pra todo mundo. E aí ele levou a esposa pra produzir o conteúdo e tal, mas não deu. Não bateu. Não deu a conexão, porque daí a esposa dele também não era do estilo da loja. Então, foi um investimento relativamente alto para a empresa e que não trouxe o resultado esperado. Por quê? Pensou só, não, ele é grande, ele faz para todo mundo, ele deve, né? São outros dados que a gente tem que analisar. Uma coisa que é legal, talvez, é quando você for contratar um influenciador, você pedir os dados de audiência dele. Então, ele consegue puxar, tipo, qual que é a porcentagem de homens e mulheres que seguem ele, qual que é a faixa etária dessa audiência, onde está localizada, tipo, quais cidades tá localizada. Então, eu acho que esses dados vão começar a te ajudar a ver se aquele público realmente é o que você quer alcançar. E eu acho que para quem tá querendo, tá com o desejo de crescer enquanto influenciador, tem um Media Kit. Sim. Um Media Kit contando quem você é, com quem você conversa, esses dados que a Denise comentou, da gente ter público, idade, a região. Já mostra uma profissionalização, que é uma coisa que a gente sente falta, e ajuda a marca a escolher quem que vai gerar essa conexão. Só explicando, eu acho que nem todo mundo sabe o que é o Media Kit, Por favor, né? explique o que é o Media Kit. Nada mais é do que um portfólio, é um material de apresentação que você vai montar e vai entregar para as marcas que você deseja trabalhar. Então, você coloca lá suas informações principais, os dados da sua audiência, pode colocar o seu alcance nos últimos dias. É um material de venda próprio, de si mesmo. Então, tudo que vai vender... currículo melhorado da sua marca. Exatamente. Se você já trabalhou com alguma marca, como que foi os resultados dessa campanha. Então, acho que tudo isso ajuda você a vender os formatos que você pode trabalhar. Então, eu posso fazer um Reels, eu posso fazer um vídeo no TikTok, eu posso fazer um Stories. Enfim, quais são os formatos, quais são os valores. Eu acho que é muito importante você ter estabelecido os valores, porque eu acho que muita gente fica assim, ai meu Deus, e agora? Quanto custa? É tipo fazer o cartão da C&A, né? Você quer, o lojista fala, você quer o cartão da C&A? Quero. Então agora eu não sei mais o que fazer. Qual que é o próximo passo? O que acontece? Então, quando a pessoa fala, vou querer fechar com você, você fala, e aí, qual que é o próximo passo? Então...
é interessante, inclusive, pensar nisso, de explicar no próprio Media Kit como que funciona esse processo. Eu vou até você? Não vou. Você me manda os produtos, eu faço, eu tenho um cenário, eu vou num estúdio. Deixar essa relação bem clara, porque aquilo que é claro e todo mundo topa, é difícil você se frustrar, né? E agora, pra gente ir pra nossa parte 3, a gente vai fazer a análise de Borogodó, que é um estudo de caso que foi indicação da Denise e eu me apaixonei. Ele é um estudo de caso da cerveja Stella Artois e chama Uncomfortable Food. Foi feito em 2022, mas ele é muito atual. E aí eu vou pedir pro Eudes colocar pra gente o site da campanha, enquanto a gente explica aqui como que funcionou. Que foi uma campanha que trouxe... com foco em trazer visibilidade para as mulheres na cozinha. Por quê? Porque, embora as mulheres sejam a maioria nas cozinhas das nossas casas, das nossas famílias, no mercado de alta gastronomia, elas ainda são minoria. Então, a Stella Artois reuniu algumas chefes brasileiras. Elas montaram um cardápio de representatividade com pratos nacionais e pratos que elas mesmas criaram. E lançaram esse programa, que é o da... É um programa em partes, né? Tem o Juntas na Mesa, que é uma plataforma que foi criada para promover transformação através da valorização feminina na gastronomia. E tem vários restaurantes foram parceiros da campanha. Eu vou pedir pra gente passar o vídeo do canal Campaigns of the World, porque a campanha já não tá no ar, então a gente não tem acesso a esse vídeo, mas lá ele traz uma explicação bem legal pra gente trocar uma ideia sobre essa campanha. E eu trouxe esse case porque eu tive a chance de participar. Trabalhar. Eu quero saber os bastidores aqui, ó. Quero saber. Então foi muito legal, por isso que eu trouxe e eu fiquei apaixonada. Foi bem legal trabalhar. 96% of family kitchens in Brazil are run by women, but they only lead 7% of the award-winning restaurants. How could a brand with female DNA truly transform this far from feminist reality? We started financing the first national survey about gender inequality in gastronomy, and we found 3 main issues: lack of credit, visibility, and access to professional education. So we turned the discomfort data into dishes of activism. Stella Artois presents Uncomfortable Food. To demand more credit for women, for instance, Chef Katia Barbosa created Sea of Gold. For visibility, Bella Jou came up with Rice and Shine. They created hundreds of dishes exposing the reality in their own restaurants. We engaged more than 100 known and yet to be known chefs in a gastronomy circuit like no other. What started as a gastronomy matter became a major national debate about gender disparity. Na sua casa, quem cuida da cozinha? É um homem ou uma mulher? Porque isso só é tabu quando é mulher na mesa. While they gained visibility, Stella Artois provided 10 million in media spaces, 60 million in credit to female entrepreneurs, and more than 1,000 gastronomy scholarships. The results? 42% more bookings in the restaurants. More than 570 million organic impacts. The biggest increase in brand lovers among beers. And we started to change the structure. For the first time, the personality of the year in gastronomy was not a man, but one of the chefs from Uncomfortable Food. The chefs were even invited to lead the presidential inauguration menu. And it gets better. One of them was officially invited by the government to help change the inequalities in Brazil. The gods of food are different, huh? Eu adorei esse final. Se você tem uma dificuldade ou você quer entender melhor o vídeo, dá para acessar aqui no YouTube as legendas automáticas para você poder ver. E já que você vai acessar as legendas, aproveita e se inscreve no canal. Você já deixa seu joinha, deixa seu comentário pra gente saber quem é seu influenciador favorito, o que você sente falta na influência perto de você, pra gente trocar uma ideia. Mas agora eu quero saber como foi essa campanha, que foi muito legal, eu adorei a construção. Eu gosto, assim, desde a brincadeira do nome, do Uncomfortable Food, porque a gente fala de comida de conforto. E é uma comida que é uma ideia de não trazer conforto mesmo. A gente quer mostrar essa desigualdade. As desigualdades. Pra gente poder melhorar, né? E foi muito interessante, inclusive, o resultado da campanha. Sim. O que eu achei legal... Olha, só falando que, assim, essa campanha não é uma campanha da minha agência, tá? A gente participou, porque a Webidia, ela tem os verticais de conteúdo. Então, a gente tem o Tudo Gostoso, o Minha Vida, o IGN... o Por People,
o Adoro Cinema. Então, a gente tem toda essa parte de mídia e conteúdo. E a gente tem também a área de creators, que tocou a participação das chefes nos podcasts, que foi o Pod Delas, com a Tatá e com a Bu, e o DiaCast, que é do Dia Estúdio. Então, a gente fez uma pontinha de participação, mas eu já fiquei super orgulhosa, porque, inclusive, esse projeto ganhou um Leão de Cannes, que, pra quem não sabe... É o Oscar. É o Oscar da publicidade. Sim. E é super merecido, porque é muito legal que esse projeto, ele foi embasado em uma pesquisa que mostrou todos esses dados de que as mulheres, apesar de serem culturalmente protagonistas na cozinha, elas não eram protagonistas no na mercado. gastronomia, na alta gastronomia. Então, sempre você vê chefes homens liderando essas cozinhas. Então, não existe essa visibilidade, não existe um investimento para que as mulheres estudem, aprendam mais sobre a gastronomia e cresçam nesse mercado. Não existe crédito para emprestar dinheiro para essas pessoas pra movimentar, poderem, né? abrir seus restaurantes e investir. Então, assim, eles usaram todo esse embasamento para criar uma campanha 360 total, né? Porque teve toda a parte de mídia, teve toda a parte de influência com as 10 chefes influenciadoras que foram convidadas, entre elas a Bela Gil, a Kátia Barbosa, que participou do Mestre do Sabor. Teve toda a parte de PR, eles fizeram um jantar de lançamento para elas servirem. Vamos traduzir? Relações públicas, que é a nossa área de atuação, né? Sim. Então, eles fizeram um jantar onde essas chefes reproduziram os pratos. Os pratos, eles tinham nomes um pouco desconfortáveis, né? Sim. Então, tinha o... Eu acho que eu trouxe alguns aqui, ó. Tem o Baião de Todas... Nem Tudo São Flores, Beleza Oculta. E cada prato, ele trazia uma bandeira. Então, o Baião de Todas, ele era pela visibilidade. Nem Tudo São Flores, por reconhecimento. O Beleza Oculta, por equidade. E aí, cada um era de um tipo. Então, por exemplo, Nem Tudo São Flores, ele era à base de pirarucu, que é um peixe muito tradicional do Brasil. Enfim, ele... ainda trouxe muito da nossa cultura, trazendo chefes de diferentes regiões e diferentes lados, né? E aí, eles fizeram esse jantar para apresentar esses pratos e convidaram celebridades, influenciadores para participar desse jantar. Então, teve uma mídia espontânea, né? Muito grande. Eles contrataram a gente para fazer toda essa dissipação na mídia desses conteúdos. E também na participação dos podcasts, onde a gente pôde estressar mais o assunto, né? Onde as chefes puderam trazer a visão delas de como foi crescer nesse mercado, né? Como você foi... chegou ali Exatamente. E virou a referência que você é, né? Exatamente. Então, elas trouxeram a história. Foi muito emocionante. O podcast com a Kátia Barbosa, por exemplo. Ela se emocionou, chorou. O podcast com a chefe Andressa também foi super legal. Onde a família dela esperava que ela fosse médica, queria que ela fizesse faculdade de medicina, e ela largou tudo para fazer gastronomia. Então, foram muito legais essas conversas. E tiveram muitas outras ações. Eles fizeram ações no Parque Vila Lobos, eles fizeram esse Juntas na Mesa, onde vários restaurantes trouxeram um cardápio especial, junto com um combo com o Stella Artois. Então, eu acho que é importante porque eles trouxeram a pauta muito mais do que a própria marca. Sim. Né? A marca, ela ficou por trás como um endosso ali daquela pauta, mas o mais importante era divulgar a pauta. E isso foi uma orientação do próprio briefing que a gente recebeu. Tipo, não queremos falar sobre a marca, queremos falar sobre a causa. Isso é tão interessante, porque a marca se posicionando, você fica... uma referência naquele assunto sem precisar ficar estampando o seu nome a todo momento ali. Né? Você dá o palco para outra pessoa, mas você enxerga que aquela marca que proporcionou esse palco. E eu acho que, assim, a gente tem que fazer um exercício de pensar, beleza, a Stella Artois investiu milhões para fazer isso e eu sou só um pequeno empreendedor de Taubaté, como que eu vou aplicar isso no meu dia a dia? E eu acho que é mais você se inspirar nesse tipo de ação para você ver como que na sua realidade você consegue aplicar isso. Então, como que eu consigo fazer um evento na minha loja, onde eu posso chamar influenciadoras para, né, dar um kit para elas terem uma experiência com a marca. Enfim. E nem sempre vai ser relacionado sobre o tema, sobre aquilo que você vende, né? Eu já fui em eventos organizados por loja, eu tenho uma cliente que gosta muito de organizar eventos e não são necessariamente eventos de moda. Eles são eventos que trazem outras
outros assuntos. No ano passado, teve uma conversa super legal sobre autoestima. Então, e tiveram psicólogas, mas tiveram também pessoas normais falando sobre os seus processos de construção de autoestima. Isso não tá diretamente atrelado a vender um vestido ou uma saia, mas gera uma conexão entre as pessoas ali. Aquelas mulheres tiveram um espaço de se abrir, gerou uma proximidade, gera uma criação de afeto que você se conecta com a marca. E mesmo que essa marca, por algum motivo, você precise deixar de consumir tanto, tenha que reduzir, mas você vai continuar fazendo questão de consumir, porque aquela marca te representa. Sim. Eu gosto muito de pensar nisso. Eu acho que a gente precisa ter essas referências para pensar o que a gente aproveita dela, né? O que a gente aprende com essas marcas. Muito gostoso o nosso papo. Se deixar, a gente fica aqui. Com certeza. Mas a gente vai ter a nossa parte final da entrevista Ping Pong, que eu dei uma adaptada para você do marketing de influência. Vamos lá? Vamos. Ai, que medo. Um livro que você indica que faça sentido para quem trabalha com marketing de influência. Seja influenciador, seja para quem tá contratando. Eu acho que tem um livro que chama Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, que acho que É pra um quem clássico da quer comunicação. trabalhar com influência, acho que pode começar por aí. Acho que é bem legal. Uma influenciadora que você admira. É a Bia Napolitano. E por quê? Eu acho ela muito espontânea, muito divertida, muito engraçada. Ela realmente cria uma conexão com o público dela. Eu me sinto amiga dela. Sim, que gostoso, né? E ela faz publicidades de qualidade, assim, sabe? Coisas que você nem percebe que é publicidade. Sim. Quando chega no fim, nossa, é uma publicidade. Adoro coisa assim. Então, eu gosto muito dela e acho ela super educada, super gentil com os fãs dela. Então, eu admiro muito o trabalho da Bia Napolitano. Eu gosto muito, já trabalhei com ela, gostei muito de trabalhar com ela. E ela é assim, do tempo jeito todo. que ela é. Que legal, é muito bom, né? Quando a gente não tem uma ruptura Aham. daquilo que a gente imagina com a pessoa, né? E por fim, uma dica que você dá pra quem quer começar no mercado de influência pra colocar o borogodózinho dele ali pra se lançar. Olha, eu acho que o principal é consistência, é referência, né? Você tá ali ligado nas tendências, pesquisar trends e ver como você consegue adaptar para sua realidade. E trazer sempre esse toque de originalidade aí, trazer o seu diferencial para gerar uma conexão verdadeira e criar um conteúdo muito interessante. Legal. Muito, muito, muito obrigada pela sua que partilha. A agradeço. gente ajustou as agendas pra caber nessa profissional que, gente, ela Vem de São esteve Paulo. na França, na sede da Foi. Webidia, sabe? É sobre isso, galera. Então a gente teve que ajustar as agendas. Que bom que deu certo. Muito obrigada pela sua disponibilidade. Obrigada a você. A Tome Ilustra, que é uma marca taubatiana, Ah, que mandou delícia. um mimo pra você. Ela é nossa parceira, junto com a Sara Bardot, a Mae Clothing e o RDS Studios, que faz a gente acontecer aqui, que topou o meu acesso de tosse no meio do programa. E queria agradecer você que acompanhou a gente até agora. Eu estou ansiosa para ler os seus comentários. Eu sempre respondo os comentários no canal, eu mesma, com a minha carinha. Que lindinho. E te convido a se inscrever aqui, deixa seu comentário. Vai lá acompanhar o trabalho da Denise nas redes sociais, que ela compartilha um pouco lá também, se você quiser. Disso, um pouco do meu cachorro. Gente, o Charlie Brown, muito fofo. Ele é desse tamanho. Talvez ele seja um pouco maior já, sim. Dê, muito obrigada mais Obrigada uma a você vez. pela oportunidade, foi muito legal, viu? Qual que é seu arroba? Meu arroba, Denise Valente _. Isso. Você quer falar o arroba da Webidia? Webidia Brasil, é WEBEDIA Brasil. Legal. Muito obrigada a todos. Até o próximo TPM News com Brogodó. Tchau, tchau. Tchau.